Hoje vamos analisar um caso da primeira metade do século XX, então relaxe enquanto vamos para a França. Pauline Picard, filha caçula de François e Marianne Picard, nasceu em 1919. Ela vivia com os pais e 8 irmãos em uma fazenda no isolado vilarejo francês de Gal-Saludo, nas montanhas Montedere. Os Picard eram pessoas simples do campo, falando apenas o idioma bretão, exceto François, que sabia falar francês. Nos anos 1920, a França rural seguia quase intacta pelas modernidades. Muitas aldeias não tinham eletricidade. Famílias de agricultores usavam lampiões a óleo e carroças puxadas por cavalos. A vida girava em torno do trabalho agrícola, com as famílias cuidando do gado, arando os campos e cultivando plantações para se sustentarem. Água encanada era um luxo para poucos. A maioria dependia de poços ou riachos para as necessidades diárias. As mulheres passavam horas assando pão em fornos comunitários, lavando roupas à mão e conservando alimentos para tempos difíceis. A Primeira Guerra Mundial deixou marcas na França, mas em regiões remotas as mudanças eram lentas e as tradições antigas continuavam enraizadas. Até crianças pequenas como Pauline ajudavam em tarefas simples, como alimentar galinhas ou varrer o chão. As crianças mais velhas assumiam mais responsabilidades, ajudando nos campos, consertando roupas ou cuidando dos irmãos mais novos. A vida era um esforço coletivo, cada familiar tinha uma função nas tarefas diárias. No dia 6 de abril de 1922, a pequena Paulina, que agora tinha 2 anos e meio, saiu para brincar com seus irmãos e irmãs. A primavera na Bretanha trouxe dias mais amenos e os campos já exibiam um verde renovado. As crianças aproveitavam o ar livre, correndo pela grama e brincando de jogos simples, como costumavam fazer quando o tempo permitia, na hora do jantar. Madame Picard chamou seus filhos e todos correram rapidamente para casa. Ninguém queria desobedecer à mãe, mas Paulina não voltou. A princípio, Madame Picard achou que a menina simplesmente tinha se afastado para outra parte da propriedade, talvez perto do jardim ou do celeiro. Mas quando ela chamou novamente, desta vez um pouco mais alto, ainda não houve resposta. Uma sensação crescente de inquietação tomou conta. Marianne procurou pela casa e arredores, chamando a filha, mas o silêncio continuou e a sensação de que algo estava errado aumentou. Ao anoitecer, a família já havia revistado toda a fazenda, mas não havia sinal de Pauline. Com o tempo, a preocupação aumentou e à noite alguns vizinhos vieram ajudar. Eles começaram a procurar nos campos próximos e nas áreas ao redor, chamando o nome de Pauline na escuridão crescente, mas seus chamados foram recebidos com silêncio. No dia seguinte, a busca se intensificou, a notícia se espalhou rapidamente e logo toda a vila parecia estar envolvida. Vasculharam os campos, revistaram a vegetação densa e chegaram à borda da floresta, buscando qualquer pista que os levasse até Pauline. Mas ainda assim, não havia nenhum sinal dela. Com o passar dos dias, a incerteza pesava cada vez mais sobre todos. Ninguém sabia ao certo o que aconteceu com a menina ou seu paradeiro. As buscas foram infrutíferas e, sem respostas, as especulações cresceram. Como costuma acontecer quando alguém desaparece, teorias começaram a surgir. Alguns sussurravam sobre um acidente trágico, enquanto outros sugeriam que um animal selvagem poderia tê-la levado para dentro da floresta. Alguns achavam menos grave, crendo que forasteiros de passagem poderiam tê-la levado. No entanto, quando questionados sobre essa possibilidade, ninguém conseguia se lembrar de ter visto alguém estranho ou algo fora do comum naquele dia. O que era certo é que as pessoas lutavam para entender o que aconteceu na tarde de 6 de abril de 1922. Sem provas, só restava especular. No entanto, um homem não escapou das suspeitas. Cristóvão Caramon, vendedor ambulante de utensílios domésticos e trabalhador rural ocasional da família Picard, foi visto observando Paulina com um interesse perturbador no dia do desaparecimento dela. Seu passado só aumentou o mistério, pois ele tinha uma reputação manchada e havia passado 5 anos na prisão por agredir uma criança. Rumores se espalharam rapidamente pela vila, especialmente a respeito de seu comportamento suspeito. Alguns moradores contaram que o viram rondando perto das crianças enquanto elas brincavam, com o olhar fixo nelas de forma um pouco intensa demais. Outros afirmaram que ele andava perguntando sobre as rotinas diárias das crianças, um detalhe que muitos moradores consideraram muito preocupante. Outros, porém, descartaram esses relatos como fofoca, duvidando das evidências e evitando conclusões apressadas. Apesar disso, um detalhe complicava.
Christophe Caramon foi visto saindo da vila ao meio-dia, horas antes do último avistamento de Pauline. Mesmo assim, devido ao seu passado e à sua ligação com a família, ele foi preso e interrogado sobre o desaparecimento da menina. Claro, ele negou qualquer envolvimento, insistindo que não tinha nada a ver com isso. Quando a polícia investigou seu álibi, encontrou várias testemunhas que afirmaram que ele estava em outra vila na época. Pauline acreditava-se que havia desaparecido sem nenhuma prova contra ele. Eles não tiveram escolha a não ser deixá-lo ir. Mesmo assim, muitas pessoas continuaram desconfiadas. Para eles, parecia conveniente demais. Eles acreditavam que ele sabia mais do que estava disposto a admitir. Enquanto as buscas seguiam, chegaram notícias em 6 de maio de Cherbourg, movimentada cidade portuária a mais de 400 quilómetros da vila na Bretanha, onde Pauline sumiu. Uma garotinha foi encontrada abandonada nas ruas da cidade e relatada como muito parecida com a criança desaparecida. As autoridades a levaram para o hospital e, embora seu rosto estivesse um pouco abatido e cansado devido ao que passou, quando Madame Marianne Picard viu a fotografia, ela teve certeza de que era uma foto de sua filha olhando para o marido. Ela disse: "Minha pobre Paulina, mas como ela foi parar tão longe de nós?" Ela chorava, incapaz de entender como a garotinha pôde ter viajado uma distância tão grande. Jornais informaram que uma criança semelhante à garotinha foi encontrada abandonada nas ruas da cidade. Porém, os detalhes divergiam sobre como ela foi encontrada. Alguns artigos diziam que ela foi deixada na rua Coppel, outros que foi recolhida na casa de uma mulher na rua Crespel. Um relato sugeriu que ela foi vista pela última vez com uma mulher misteriosa de trapos. François e Marianne Picard partiram imediatamente, deixando para trás o único mundo que conheciam. A viagem foi longa e desconcertante, pois era a primeira vez que viajavam de trem. Para muitas famílias rurais na França, isso era raro, símbolo de um mundo em rápida mudança. Os Picard, que haviam vivido suas vidas de acordo com os ciclos da natureza, agora se encontravam em uma grande cidade industrializada, com suas ruas movimentadas, carros e sons desconhecidos. No campo, suas casas eram simples construções de pedra com telhados de palha ou de ardósia, enquanto em Cherbourg os prédios eram altos, as ruas repletas de lojas, cafés e postes de luz elétrica. Era um contraste marcante com sua vila tranquila, onde o sino da igreja ditava o tempo e as noites de inverno eram passadas ao calor da lareira. Monsieur e Madame Picard chegaram no dia 8 de maio e então correram para o hospital, com o coração batendo forte de esperança desesperada. Lá, uma criança frágil os aguardava. Ela se parecia com Pauline, mas era mais magra, mais quieta e, estranhamente, não os reconheceu. Pior ainda, quando tentaram falar com ela, ficou claro que ela não entendia uma única palavra de bretão. A dúvida apareceu. Era mesmo a filha deles? Por ser tão jovem, teria esquecido família e língua? Os objetos achados não esclareciam. Os Picard não conseguiram identificar nenhum deles. Os médicos tentaram acalmá-los, explicando que ela provavelmente tinha afasia, condição que pode surgir após lesão cerebral, trauma ou infecção. Apesar do que disseram, ainda havia dúvida se a criança era mesmo filha deles. As autoridades pediram paciência, explicando que Paulina, que sofrera muito, poderia demorar a lembrar deles. Naquela noite, eles ficaram no hospital observando-a dormir, buscando qualquer sinal de que ela era sua filha. Na manhã seguinte, mesmo não totalmente convencido, Francisco afirmou publicamente ter certeza de que a menina era Paulina. Depois, a criança ficou sob seus cuidados ao retornarem para a aldeia. Todos ali ficaram aliviados por Monsieur e Madame Picard terem sua filha perdida de volta, embora a maioria tenha recebido seu retorno com um otimismo cauteloso. A menina havia sido encontrada tão longe, em circunstâncias tão estranhas, mas o importante era que ela estava em casa. No entanto, a portas fechadas, uma inquietação tomou conta da casa dos Picard. A criança permanecia estranhamente silenciosa, sem demonstrar qualquer sinal de reconhecer o ambiente ao seu redor. Ela evitava os lugares que Pauline amou e não brincava nos campos ou perto do celeiro. Seus irmãos acreditavam que a criança era sua irmã e os vizinhos a aceitavam como Pauline. Porém, ao ser levada ao local do desaparecimento, a menina ficou angustiada e chorou de medo ao ver aquilo. As enfermeiras que voltaram à Bretanha com a família tinham certeza de que era mesmo a criança desaparecida, agora de volta ao lar. E que o motivo de qualquer dúvida era que ela simplesmente estava abalada por tudo o que havia passado. No entanto, François e Marianne Picard não podiam ignorar tudo o que estava acontecendo.
A criança em sua casa era quieta, retraída e desconfortável em ambientes familiares. Ela não os reconhecia, nem falava uma única palavra do idioma deles. Em 13 de maio, o fazendeiro local Smarton veio ver a criança. Ele a observou atento, com expressão indecifrável. Algo nela ou na situação o inquietou. De repente, ele se virou para François e Marianne e perguntou: "A pequena está em casa. Tem certeza que é ela mesmo?" O tom dele causou tensão em todos na sala. Seu rosto se contorceu com uma emoção indefinida e, de repente, ele explodiu em risadas selvagens. "Deus me ajude, eu sou culpado", ele gritou em voz alta antes de sair correndo da casa. O choque com o seu surto foi estranho, já que ninguém antes realmente havia questionado o fato de que essa criança talvez não fosse Paulina. As autoridades o prenderam e levaram para um hospital psiquiátrico em Quimper, no oeste da Bretanha, onde médicos avaliaram seu estado mental. Mas sua confissão enigmática só aprofundou o mistério em torno do desaparecimento da menina. 2 semanas depois, o horror voltou a acontecer. Um ciclista que passava pelo interior se deparou com uma cena horrível. Em uma vala rasa, parcialmente escondida pela grama, estavam os restos em decomposição de uma criança pequena. O corpo havia sido brutalmente mutilado e estava irreconhecível. Perto dali, dobrados cuidadosamente, estavam um vestido e um par de sapatos manchados de sangue. A polícia foi acionada e logo toda a vila veio ao local para ver o cadáver. Todos ficaram chocados, pois a área e a vala já tinham sido minuciosamente revistadas. Após o desaparecimento inicial de Paulina, as pessoas começaram a se perguntar se o corpo havia sido colocado ali discretamente, sabendo que seria encontrado. Mas havia um segundo mistério que só aumentou o horror. Não muito longe dos restos da criança, o crânio de um homem adulto foi encontrado. Seus traços estavam irreconhecíveis, destruídos além de identificação. Quem era ele e por que sua cabeça estava tão próxima ao corpo da garotinha? Os jornais tinham certeza de que o corpo era de Pauline Picard, principalmente por causa de um vestido. E os sapatos encontrados no local foram identificados como exatamente os mesmos das roupas que a garotinha usava no dia em que desapareceu. François Picard também acreditou inicialmente que era sua filha, porém, quando questionado pelo comissário, sua certeza vacilou. Ele hesitou e, olhando para o pequeno corpo, disse: "As roupas e os sapatos, sim, são dela, mas será que é realmente ela? A outra criança se parece tanto com ela." No mesmo dia, um juiz assumiu a investigação, pois as autoridades anteriores tinham mais perguntas do que respostas. O Dr. Policin foi o primeiro a examinar o corpo. Ele encontrou sinais de ferimentos e ordenou que fosse enviado para Châteaulane para um exame mais detalhado. Um segundo médico identificou posteriormente uma ferida de faca na virilha, que media cerca de 1 centímetro de comprimento e 2 centímetros de profundidade. Apesar das primeiras descobertas apontarem para um assassinato violento, investigadores passaram a considerar que a criança pode ter morrido de exposição. Apesar da autópsia, não foi possível determinar a causa da morte. O juiz teve que tomar uma decisão sobre quem era essa garotinha e concluiu que o corpo encontrado era o da criança desaparecida, Pauline Picard. E ele determinou oficialmente que sua morte foi acidental. Sem evidências claras de crime, o caso foi encerrado. Pauline foi sepultada e enterrada em um simples caixão de madeira branca para sua família enlutada. Era para ser um encerramento após semanas de buscas e incertezas. Um mês depois, em junho de 1922, novos rumores circularam pela Bretanha. Alguns afirmavam que a garotinha ainda estava viva, tendo sido sequestrada e levada para longe de casa. Uma teoria persistente dizia que uma família rica a sequestrou e, para encobrir o crime, deixou o corpo do próprio filho morto em seu lugar. Essas histórias levantavam perguntas difíceis. Se a menina encontrada em Cherbourg não era Paulina e o corpo no campo também não era dela, o que realmente havia acontecido? A especulação aumentou tanto que muitos achavam que a investigação seria reaberta, mas apesar da dúvida, as autoridades mantiveram sua decisão. Nenhuma investigação adicional foi feita e nenhuma busca extra foi realizada. Sem novas evidências para desafiar suas conclusões, o caso permaneceu oficialmente encerrado. A verdade permaneceu fora de alcance, deixando a família Picard e os moradores da vila com perguntas sem resposta que eles achavam que talvez nunca seriam resolvidas. A menina encontrada nas ruas de Cherbourg foi enviada a um orfanato e chamada Marie-Louise Pauline. Mas com o passar do tempo, algo aconteceu. Ela ficou mais confiante e começou a falar um bretão perfeito.
Ela não tinha lembrança de suas origens, mas se adaptou rapidamente, ganhando o apelido de a Menina do Sorriso Bonito. Várias famílias tentaram adotá-la, mas ela permaneceu sob os cuidados das freiras franciscanas, até que, tragicamente, 2 anos depois, em 1924, contraiu sarampo e morreu. O destino de Paulina Picard continua sendo um mistério. Ela era realmente a garotinha encontrada em Cherbourg, sequestrada e devolvida sem memória do passado, ou teria morrido naquele dia de primavera, seu corpo deixado para ser descoberto apenas quando alguém quisesse que fosse encontrado? E se ela tivesse sido substituída, quem era então a criança que tomou o seu lugar? Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Como de costume, por favor, deixem qualquer comentário ou sugestão que vocês tenham e espero ver todos vocês novamente no próximo Briefcase.